quero treinar diante de tua presença, diante do teu altar. Nós nos alegramos perante a tua presença por enviar o Cordeiro da nossa salvação, o Filho da sua destra, Senhor da glória, Pai querido, o qual nos fez nos assentar nos lugares celestiais, Pai Santo. Senhor amado, te damos graça pelo sangue derramado, pela purificação dos nossos pecados, Senhor, pela conquista do direito que agora nos pertence, Senhor. Não que nós conquistamos por nós, mas porque o teu Filho, aquele que tu enviaste, Senhor, conquistou todas as coisas para nós, Pai Santo. Agora, Senhor, tudo é sem força e sem violência, mas é pelo teu Espírito, Senhor. E nós nos alegramos, Senhor. Porque quem somos nós para conquistar alguma coisa? Quem somos nós, Senhor da glória, para termos, Pai querido, aquilo que não merecemos, Pai? Mas em Cristo Jesus, Pai, a lei do merecimento foi destruída, Senhor. E agora, Senhor, Ele estabeleceu a justiça do céu, Pai Santo. A justiça que dá a todos que crê, Pai Santo, aquilo que não merece. Porque o Senhor Jesus Cristo, Pai Santo, se tornou, no sacrifício dele, o justo e justificador de todos, Pai Santo, que crê nele, Pai. E nós estamos aqui para declarar a nossa fé no seu Filho, Pai. Fala conosco, Senhor, para que nós venhamos permanecer no teu reino, para que nós venhamos permanecer debaixo, Senhor da glória, da graça e da justiça do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós não queremos viver de outra forma, Senhor. Nós não queremos viver pela força do nosso braço, Pai Santo, porque pouca força há em nós, Senhor amado. Certamente seríamos consumidos se não fosse o Senhor na nossa vida, Pai. Se não fosse o teu Filho na nossa vida. Por isso precisamos de ti, Pai. E a tua palavra, Senhor, é que nos sustenta e que nos mantém na tua presença. Fica conosco, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus e fala com cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, amém? Pai do Senhor, irmãos. Irmãos, a Bíblia fala muito de estrela e fala muito do sol. Fala de astro, fala da lua. Por que a Bíblia cita essas coisas? Amém, irmãos? Então, os irmãos vão compreender hoje o que Deus quer dizer quando Deus fala a respeito dessas coisas, amém? Gênesis capítulo 15, versículo 5. Gênesis capítulo 15, no versículo 5. Deus fala para Abraão, promete a Abraão, né? Pede para Abraão sair fora. Ele estava dentro da tenda, Deus pede para Abraão sair fora da tenda. E fala para ele assim, no versículo 5. Então o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. Então aqui foi a primeira vez que Deus prometeu para Abraão como seria a descendência dele. A descendência de Abraão seria como as estrelas do céu. Mas o que isso quer dizer, né, irmão? Se o pastor chega para você, fala para você, olha, Deus falou comigo que seu filho vai ser como uma estrela, né? O que isso quer dizer, irmão? Né? Que ele vai ser gordão? Né, irmão? O que vai ser? Estrela, irmão, estrela está querendo dizer aqui que vai ser celestial. Amém? Vai ser do céu. Seus filhos vão ser do céu. A maneira de se comportar não vai ser nada da terra. Não vai ter nada a ver com a terra. Amém, irmãos? É isso que ele quer dizer. Né? Assim como as estrelas está muito distante da terra, assim vão ser seus filhos. Abraão, ele é o pai da fé. Né? Não é que ele é o inventor da fé. Pai né? É o inventor. Né? Isso
nós usamos, né? Mas aqui o pai da fé não significa que ele inventou a fé, irmão. Significa, pai é modelo. Significa que o modelo de fé é de Abraão. Por que o modelo de fé? Porque, irmão, Abraão não creu porque ele era inteligente. Abraão não tinha nem motivo para crer, irmão. Abraão não precisava de Deus para nada, nada, absolutamente nada. Abraão já era rico quando Deus chamou ele. Abraão era muito famoso. Amém, irmãos? O povo de Abraão era muito famoso, né? Os sumérios, até hoje. Inventou a roda, a matemática, mudar o curso, arado, mudar curso do rio. Abraão, irmão, Abraão não tinha filho, não era o caso dele, era o caso de Sara. Sara era estéril, Abraão não precisava nem de Deus para ter filho. Mas aí que acontece, só que Deus chama Abraão. Por que Deus chama Abraão, não chamou outro? Não é, irmão? Não seria bom Deus chamar um que não tinha nada, né? Absolutamente nada? Jó, não poderia ser Jó, irmão? No seu estado mais deplorável? Por que Deus chamou Abraão? Porque Abraão era o mais animal dos homens. Abraão viu que tudo que o homem, o raciocínio humano, a mão humana pode levar, pode fazer acontecer, edificar a cidade, fazer coisas, mudar o curso da história. Porque dos sumérios para frente é outra coisa. A história do mundo, da humanidade, do povo de Abraão para frente é outra coisa, irmão. É outra coisa. Amém? O raciocínio, tudo mudou, tudo. Né? Então, Deus fala com Abraão, a palavra de Deus dentro de Abraão gera uma fé nele, uma fé que não vem do homem. Então, muitas vezes você vem para a igreja, não é assim, irmão? As pessoas lá no mundo é assim, não, porque o meu avô, o meu tio, o meu pai é um homem de fé. Mas é fé, às vezes é fé dele. É uma fé que Deus rejeita. O pai rejeita essa fé. Você vem para a igreja, Deus destrói essa fé que você acha maravilhosa, linda, mas é uma fé sua, que para Deus não serve de nada. Então ele gera a fé em você. A fé que vale para Deus é a fé dele. A fé dele. A fé que é produto da palavra. Quem que é a palavra? Jesus. Jesus é o autor e o consumador da fé, está escrito. Então é essa fé que ele quer gerar no seu coração. Não é a sua fé. Amém, irmão? Não é a sua fé não vale de nada. A minha fé não vale de nada. Mas é a fé que é produto da palavra. Amém? A fé que Deus tem nele, a fé que Jesus Cristo tem. Essa fé que ele quer gerar. Amém? Pela fé mundos foram criados. Quem que criou o mundo? Foi Deus, né, irmão? Que criou os mundos. Deus tem fé? Tem. Deus duvida dele para fazer as coisas? Não. Eu vou tentar, eu vou falar, se sair, saiu. Se não saiu, tá bom. Né? Deus, quando ele fala alguma coisa, ele tem certeza do que vai acontecer, do que aconteceu. Para ele, como já aconteceu. Essa fé, irmão, essa certeza que ele coloca no seu coração. Amém? Essas são as estrelas do céu. Abraão, então, a promessa de Deus para Abraão era que ele teria filhos como estrela do céu. Seus filhos, Abraão, vai ser produto meu. Vai ser produto meu. Eu que vou fazer neles, eles serão o que eu quero que eles sejam. Eu que vou colocar uma fé no coração deles, assim serão o seu filho. Essa foi a primeira promessa. Só que Abraão falhou, porque qual é o homem que não falha? Abraão falhou. Tanto falhou que ele atendeu o conselho de Sara. Deus prometeu filho para você, Abraão, não prometeu para mim. Então, Abraão, pega lá a minha esposa, a minha escrava Agar, tenha filho com ela. Mas não foi isso que Deus prometeu. Não foi isso. Amém, irmãos? Aí acontece, nasce Ismael. Ismael já não é mais estrela do céu. Gênesis 22, capítulo 22 de Gênesis. Capítulo 22. Versículo 17. Agora aqui Deus faz de novo a promessa para Abraão. Mas só que ele tem alteração na promessa que ele fez, porque agora Abraão tem dois tipos de filho. Isaac e Ismael.
versículo 22, versículo 17 do capítulo 22. Que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Então acontece, a sua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E, tanto os filhos que são estrela, como agora Deus ele adicionou, seus filhos serão como estrela do céu e grão de areia do mar que está na terra. Grão de areia não existe no céu, né, irmão? Né? Só existe na terra. Então, você vai ter dois tipos de filho. Um totalmente diferente do outro, mas os dois vão possuir a porta dos inimigos. Os dois vão ser superior aos inimigos dele. Só que um vai ser estrela do céu, celestial. O outro vai ali, vai ser grão de areia. Onde tem areia, irmão? Na praia, né? Tem muita areia, né? Rio também. Tudo isso tem um significado. Onde os dois lugares que você encontra areia? Na praia, né? E no rio, né? A praia é o começo do mar, né? Então, o mar representa o mundo. Então, Deus nos fez pescador de homens. Nós pescamos no mar. Amém? Pescamos no mar, trazemos os peixes bons, a Bíblia fala. Os peixes ruins, devolve para o mar. Aquele que não aceita a palavra. Aquele que recusa a palavra. Então, ele é devolvido para o mar. Agora, os peixes bons, eles são colocados no cesto. E a primeira fase, são trazidos para a praia. Amém, irmão? É a primeira fase do crente. Então, ele é areia do mar. Ele é areia da praia. Ele está muito perto do mar. Então, ele não é mais do mar, ele não é mais do mundo. Ele não é mais do mundo, mas tem algumas coisas que é parecido. Ele é salgado, ele é bacalhau, né? Tem algumas coisas que ainda é parecido, o pensamento dele, a maneira dele agir, é muito parecido com as coisas dessa terra. Então ele oscila. Uma hora ele confia, outra hora ele faz do jeito dele. Amém, irmão? Uma hora ele é espiritual, outra hora ele faz da maneira que os homens naturais fazem, entendeu, irmão? Ele é assim, ele oscila, mas isso é uma fase, mas o evangelho é progressão, o evangelho não é regressão, não é para você voltar para o mar, amém, irmãos? Não é para você voltar para o mar. Então, quando Jesus Cristo aparece para Pedro e os discípulos, é tudo alegoria, e o que ele faz? Os discípulos eles saem do mar, eles chegam na praia, aí tem um peixe, né? Que Jesus pegou um peixe e assou o peixe. O peixe é homem. É homem. Ele tirou da onde o peixe, irmão? Do mar. Tirou o peixe do mar, o homem do mar, do mundo, trouxe para a praia. Aí o que ele faz? Entre pescar o peixe e assar o peixe, tem um período, né? Isso quer dizer o quê? Você é um peixe que estava no mar, no mundo. Jesus te pescou. Te trouxe para a areia da praia. Então, você transitava entre pensamento espiritual e natural. Aí, com o tempo, Jesus vai te assar. Quer dizer, ele vai queimar a sua carne. Né? Ele vai queimar, ele vai inutilizar a sua carne. O que é carne, irmão? Carne é o natural. O seu pensamento, entendimento, né? Natural. Tudo isso faz parte do pacote carne. Peixe tem uma coisa. Peixe tem escama. Não é, irmão? Tem peixe que tem escama e tem peixe que não tem escama. Tudo isso é alegoria. Peixe que não tem escama, irmão, é peixe que não está nem aí para as coisas de Deus. É peixe que não tem escama. Agora, peixe com escama, quando Barnabé, acho que não é Barnabé, Ananias, foi orar para Paulo, não me lembro o nome do discípulo que foi orar para Paulo, o que saiu do olho dele? Escama de peixe, está escrito na Bíblia. O que isso quer dizer, irmão? Paulo estava cego. Paulo era um peixe que tinha escama. Escama, na Bíblia, representa o conhecimento de Deus.
A Bíblia fala que Satanás, está escrito no livro de Jó, não dá para ler, que não dá tempo, né, irmão? O livro de Jó fala assim, que o Leviatã, as escamas dele são, acho que capítulo 41, as escamas são tão apertadas que nem um sopro passa entre elas. O que isso quer dizer? Satanás, irmão, ele conhecia até Deus, conhecia Deus, mas o Pai não. O Pai não. Ele conhecia Deus na sua função, então ele se orgulhava disso. O sopro, nem um sopro passa entre suas escamas, quer dizer o quê? Que o Espírito Santo não conseguia penetrar nas profundezas de Lúcifer, porque Lúcifer, ele se vangloriava e ele achava, não, eu conheço Deus, vai dar tudo certo, o plano que eu tenho para pegar Deus vai dar certo, porque Deus está limitado a isso aqui, então eu vou agir nisso. Paulo era a mesma coisa. Paulo, porque ele era fariseu, ele achava que ele conhecia Deus mais do que todo mundo. Paulo é assim, irmão. Mas é o seguinte, conhecer Deus é uma coisa, conhecer o Pai é outra coisa. Por que Paulo fala assim? E Pedro também cita isso. Bendito o nosso Deus e Pai. Porque Deus, irmão, ele não pode ser só Deus. Deus é o lado do poder dele. É o lado do poder. Por exemplo, está escrito assim, não se turbe o vosso coração. João capítulo 14. Crê em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Por que já não generalizou, não é? Crê em Deus também em mim. Na casa de Deus há muita morada. Por que fala Deus, depois fala Pai? E crê em Deus e também em mim? Porque assim, olha, Deus é uma função. Deus, é importante você crer em Deus. Quando você luta contra o diabo, Deus, ele se comporta como Deus para o diabo, mas para você como pai. Por quê? Porque assim, a lei que o diabo reclama, que é a lei do merecimento, Deus tem que cumprir. Mas nós estamos fora dessa lei, que nós não estamos, irmão, na lei do merecimento. Tudo que Deus faz para nós não é por merecimento. Não é por merecimento, é pela graça. Por quê? Porque nós temos o Filho, que é quem? Jesus Cristo. Então, se eu tenho um filho, Deus se tornou para mim agora pai. Então é uma outra lei. É a lei do amor, a lei da justiça, a lei da graça. Mas quando ele se apresenta, se eu clamo o Pai contra Satanás, irmão, Deus se apresenta a ele como Deus. Por quê? Para cobrar ele, para condenar ele. Amém, irmão? Para condenar ele. Por que você está, sei lá, importunando meu filho, minha filha, se ele é lavado no sangue do meu filho Jesus Cristo? Você não tem direito. Ele não merece, você não merece a vida dele, você não merece tocar em nada dele, então eu vou te cobrar, vou te condenar. Deus se apresenta como Deus, o lado de poder dele. Então o que acontece? Só que Deus não é só Deus para nós. Ele é Pai também. Amém, irmãos? Ele se apresenta não só como um Deus todo-poderoso para você, mas como Pai também. Amém, irmãos? Como Pai, que expressa misericórdia. Porque se ele se apresentar só como Deus, irmão, Deus não existe para ser amado. O lado funcional de Deus não é para ser amado, irmão. Deus é para ser temido. Deus é para ser temido. Mas o Pai é diferente. O Pai não é para ser temido, o Pai é para ser amado. Não é assim, irmão? Né? Então Deus tem dois lados. Amém? O lado que... Agora Moisés conheceu que lado dele? O lado Deus. Por isso que Moisés ficava... A Bíblia falava que ele falava assim, estou todo tremendo. Quando Deus chamava ele para conversar no monte, amém, irmão? Não era bonito. Não era uma coisa agradável. Ele ia com medo. Por quê? Porque Deus se apresentava no Monte Sinai como Deus. Amém? Mas agora, Jesus não. Para Jesus, ele se apresentava como Pai. Então, Jesus tinha prazer de orar. Moisés tinha medo, fazia porque era função dele. Tem que orar, né? O sumo sacerdote é a mesma coisa. Ai, caramba, será que eu estou purificado mesmo? Só vou saber quando eu entrar lá no Santíssimo Lugar. Se eu não morrer, é porque deu certo. Se eu morrer, né? É porque tinha alguma imperfeição.
É assim que funciona. Aí o que acontece? Aí o peixe ele é queimado, ele tem que perder as escamas. Então você leu muito livro e acha que conhece Deus, não. Você leu muito a Bíblia, também acha que conhece Deus, também não conhece, porque a letra mata isso. Agora, se o Espírito revelou, por isso que você vem para a igreja, por isso que você está aqui. O Espírito revelar o lado paterno, o Espírito Santo revelar o lado paterno de Deus, aí sim. Aí você deixa de ser grão de areia do mar. Amém, irmãos? Aí o que acontece? Aí queimou a carne. Você tem que perder tudo, irmão. Eu acho isso. Não, sabe o que é? Que eu sou uma pessoa muito inteligente. Filósofo adora de falar de Jesus. Só fala besteira. Só besteira. Né, irmão? Então você não tem que ler livro... Tudo besteira, irmão. Tudo bobeira. Amém? Então o que acontece? Porque nem areia eles estão no mar. Então o que acontece? Então você deixa Jesus queimar a sua carne. Queimar. Então você leva cativo, a Bíblia fala, levando cativo todo o entendimento, o seu entendimento, que é muito bom para essa terra, vai te levar muito longe para um cargo, aplauso humano para essa terra, mas para as coisas de Deus não serve para nada. Para nada, você pode ser o inteligente que for, mas não serve para nada. Por isso que Deus escolhe quem não é sábio. Amém, irmão? E outra coisa, a loucura de Deus é mais sábia. Loucura é o grau, o máximo grau da ignorância. É a loucura. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Então não adianta, irmão. Ninguém conhece a Deus pela sabedoria humana. Ninguém. Amém, irmão? Vendo Deus, que os homens não podiam conhecê-lo pela sua própria sabedoria, aprove Deus salvar o quê? Pela loucura da pregação. Amém? Pela loucura. Então o que acontece, irmãos? Então você abrindo mão de todo o seu entendimento, que você acha, ou eu acho que eu sei, raciocínio. Não, o pastor está falando isso, mas para mim, né? Porque eu, aquilo, outro, pergunta para o Espírito Santo. Ele tem a verdade absoluta. Amém, irmãos? Porque ele sonda todas as coisas, até as profundezas de Deus, está escrito. Então ele conhece profundeza. Por que o Espírito Santo sonda as profundezas de Deus? Porque a profundeza de Deus, Deus não é Deus. Ele não tem só um cargo. Deus é Pai. Amém, irmãos? Deus é Pai. Na profundeza dele, no lado pessoal dele, íntimo, ele é Pai. Então, o que acontece? Então, agora você está assado. Você está completamente assado agora. Amém, irmão? Então, você está apto para ser ingerido. Então, Jesus chama lá os discípulos, fala, tem peixe, agora tem pão, janta. O que isso quer dizer? Agora você está efetivamente incorporado ao corpo de Cristo. Amém, irmão? Agora sim, Pedro, mata e come. Quer dizer, aceita, né? Integra. Aí Pedro fala, eu nunca pus nada impuro na minha boca, como é que eu vou colocar esses animais que Pedro viu? Eram pessoas, representava pessoas. Pessoas. Aí Jesus Cristo fala, não torne impuro aquilo que eu já purifiquei. Quem que é isso? Somos nós. Nós, que através do sangue do Senhor Jesus Cristo, do sacrifício dele, de aceitar Jesus, irmão, não é eu aceito. Aceitar Jesus é você se anular totalmente. Sentimento, pensamento, entendimento, e ficar com que a palavra do Senhor Jesus Cristo diz, a palavra revelada, não a palavra oriunda de livro, apostila, entendeu, irmãos? Reuniões, aulas que explana a teologia, nada disso. O evangelho que prego entre vós é revelação do Espírito Santo. Eu não aprendi de homem algum, mas revelação do Espírito Santo. Não é palavra que enche a cabeça, que te faz fazer anotações. Eu tenho agora um caderno paralelo, não tem problema. Mas o que muda é a palavra de Deus, que é de Deus, ela entra no seu coração. Pastor, mas eu não entendo muito, eu leio a Bíblia e não entendo muito, mas só que a palavra muda a sua vida, mesmo se você não entende. Você senta, ouve, ela muda a sua maneira de agir, de pensar, de ser, de viver, te liberta.
Essa é a palavra que veio do céu. Amém, irmãos? Amém? Aí que acontece? Então você é incorporado. Então os discípulos comeram aquele peixe assado. Quer dizer, essa pessoa agora ela faz parte, ela está anexa ao corpo de Cristo agora. Ela faz parte do corpo de Cristo. Agora ela não é mais areia do mar. Não é mais. Amém, irmãos? Então, Ismael era o filho da carne de Abraão, da razão de Abraão, do entendimento de Abraão. Se Sara é estéril, como é que vai ter filho? Não vai ter filho. Então, o que a gente faz? Faz um filho que é escrava, né? E dá para Sara, porque propriedade escrava é propriedade de alguém. Se Agar é propriedade de Sara, a produção de Agar é de Sara também. Então, logo, o filho de Agar é de Sara. Mas Deus não pensa assim. Deus não pensa dessa maneira. Então Deus teve que fazer separação agora. De maneira nenhuma o filho da escrava vai herdar com o filho da livre. Não está querendo dizer de salvação, está querendo dizer como que vai ser agora daqui para frente. Os filhos que são estrela do céu são celestiais. Então, se eles querem alguma coisa que eles não têm dinheiro para ter, eles vão orar e Deus vai prover. Se eles têm uma doença e não tem o que fazer, não tem médico que cure, eles vão orar e Deus vai curar. Amém, irmãos? Se eles querem a salvação, eles vão crer no meu filho. Amém, irmão? Agora, aqueles que são areia do mar, é diferente. Tudo que eles quiserem é pela força do braço. Pela tua espada viverás. Os irmãos estão entendendo? Os filhos estrela do céu, vocês vão comer o que vem do céu. Orvalho do céu, orvalho vem do céu, orvalho é refrigério. Então, se eu estou atribulado, se eu estou angustiado, vai vir um orvalho do céu, produção do céu, amém, irmão? Vai vir sobre a minha cabeça e vai trazer o refrigério para mim, amém? Mas só que é o seguinte, vai resultar também nas bênçãos da terra, mas eu não sou da terra, gordura da terra, né? Que o Senhor te abençoe com o orvalho do céu e com a gordura da terra. Então, a gordura da terra não vai vir porque eu produzi, vai ser resultado da bênção de Deus. A gordura da terra. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo até agora? A diferença? Agora, aqueles que são areia, não. Você não terá o orvalho do céu e nem a gordura da terra. Pela tua espada viverás. Então, você faz e você vai ter. Amém? Você vai fazer, você vai ter. Vamos lá, irmão. Aí, para resumir aqui, que não vai dar tempo de ler, capítulo 26 de Gênesis, versículo 4, não precisa abrir não, está escrito o quê? Quando Deus fala com Isaac. Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus fala com Isaac. Abraão, você tem 2 filhos, só que a sua descendência será chamada Isaac. Eu considero Isaac seu filho, o filho prometido, o filho da herança, o filho que é estrela do céu é Isaac, não é Ismael. Ismael é filho natural, é seu, é produção sua, não tem nada a ver comigo, tem nada a ver. Então, por isso que quando Abraão vai oferecer o filho, Deus fala para ele assim, ó, Abraão, oferece o teu filho, seu único filho. Mas só que Ismael já tinha nascido. Por que Deus fala seu único filho? O único filho que eu reconheço como filho espiritual. Filho que eu prometi. Amém, irmão? Não que Deus estava rejeitando Ismael. Não. Só que o que Deus tinha prometido era para Isaac. Amém, irmãos? Era para Isaac. Só que ele fala para Ismael também. Ele fala para a mãe de Ismael. Seu filho vai ser uma grande nação, ele não vai morrer. Amém, irmãos? Só que são maneiras de agir. Então o evangelho que você ouve aqui é evangelho eterno, do céu. Então se você aceitar a palavra que você está ouvindo, você não vai ser outra coisa a não ser estrela do céu. A não ser estrela do céu. Então, quando você agir de maneira como os homens agem, como eu estava pensando em agir, o seu coração vai fechar. Seu coração vai fechar. Amém, irmãos? Eu não sou humano. Eu não sou natural. Eu não sou dessa terra. Eu não sou grão de areia.
dessa terra. Eu não posso me comportar dessa maneira, porque eu não sou assim. Eu não sou dessa maneira. Agora existe, no rio também existe areia. São pessoas, irmão, que fica na margem do rio. O rio representa o Espírito Santo. Né? Em vez de estar dentro do rio, está na margem. Não se entrega de vez. Fica areia. Grão de areia. Amém, irmãos? Também. Uma hora age natural, outra hora age espiritualmente. Sai daqui assim, ó, e não, agora em nome de Jesus. Chega lá na esquina, já mudou todo o pensamento, todo o entendimento. Não, mas também não é assim também, como o pastor falou também. Porque ninguém também consegue dessa maneira também, não tem como. Amém, irmãos? E a gente é assim, né, irmão? Não é um caramba? Quando Deus foi fazer a promessa para Isaac, porque Isaac era a continuação de Abraão, ele fala de novo, só de estrela. Eu não vou ler porque não vai dar tempo. Capítulo 26, versículo 4. Está escrito, Isaac, os seus filhos serão como estrela do céu. E para por aí. Porque a promessa de Deus era estrelas. Amém, irmãos? Vamos lá. No capítulo 37 de Gênesis, capítulo 37... No versículo 9, aqui, irmão, 37, José, história de José. José que era diferenciado dos irmãos, que ganhou de Jacó uma túnica com várias cores. Aí o que acontece, irmãos? Ele teve um sonho. E aí, numa parte do sonho, ele fala assim, ó, e sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e as estrelas se inclinavam a mim. Primeira coisa, por que José ganhou uma túnica de várias cores? O que tem várias cores, irmão? Arco-íris, não é? Arco-íris não tem várias cores, irmão? Representando uma aliança celestial, que José era um filho estrela, que ele era um filho celestial, que ele não era normal. Que ele era diferenciado. Os irmãos estão entendendo? A Bíblia é o que Deus quer dizer, não é o que está escrito. Só que ele teve um sonho, e uma parte do sonho ele fala que a lua e o sol se prostraram. Não é, irmão? Isso só, ó, o sol, a lua e as 11 estrelas se prostraram. Sol não é lua. A lua não é um sol, né, irmão? A lua é um satélite natural. Lua também não é... A lua, ela não é da Terra, só que ela exerce influência na Terra e a Terra exerce influência sobre ela. A lua, ela está em volta da Terra. Tá? O que isso quer dizer? A lua é uma igreja que ela é muito influenciada pelas coisas da terra. E ela também influencia a terra. Amém, irmãos? Ela também influencia a terra. Eu não vou entrar mais fundo para os irmãos não ficarem aí pensando, tá, entendi. É a igreja que ela é semi-natural. Amém, irmãos? É a lua. É uma igreja que ela rodeia, ela fica ali, em volta da terra. Amém, irmão? Exercendo influência sobre a terra, mas a terra exerce influência sobre a lua também. É assim. São igrejas que andam conforme a notícia, né? Conforme a notícia. Então, faz tudo conforme essa terra, mas só que louva a Deus, adora o Senhor Jesus, mas tem uma forte influência da terra, das coisas naturais. Tá? Age de maneira natural. Agora o sol, por que ele sonhou com o sol e a lua? Quem que era a lua ali no sonho de José? Era Raquel. Era a esposa dele. Porque a esposa de José, o pai da esposa de José era Labão. A Raquel quer dizer ovelha. Ovelha. Então a primeira fase do crente é assim. Ele não é totalmente espiritual, ele ainda tem uma parte com a terra, o pensamento dele, o entendimento dele. Por exemplo,
Sou crente, mas não sou trouxa, não. Esse aí é lua. Amém, irmão? A igreja que pensa assim, bateu, levou. Né? É assim. Então ele é lua ainda, porque ele está ali em volta da terra ainda. Está no céu, mas ainda a terra puxa ainda. É lua. Agora, Labão, irmão, Deus falou com ele. Não fala mal de Jacó. Não fala nada. Deus falou com Labão. Só que Labão, irmão, por que ele foi atrás de Jacó? Porque Jacó roubou os ídolos dele. Ué, mas ele é politeísta ou monoteísta? Ele crê em vários deuses ou um só? Amém, irmão? Então ele é meio dividido ainda. Né? Por isso que Raquel era a lua. Só meio espiritual. Só que Jacó não. Jacó, ele é sol. O que é sol? Sol é estrela. O sol, irmão, o sol ele não tem influência nenhuma da Terra. Porque a massa do sol é muito maior do que a dos planetas. Na verdade, o sol, ele influencia a Terra. Mas a Terra em nada influencia o sol. Em nada, irmão. Amém? Sol é estrela. A órbita do sol não é em volta da Terra. Amém, irmão? Tem nada a ver. A Terra em volta do Sol. Isso é estrela. Isso é o crente quando ele é totalmente espiritual. Aonde ele vai, só a presença dele muda tudo. Muda tudo. Amém, irmãos? Então é assim. Por que Deus, irmão, você ora para Deus e Deus, Senhor, eu preciso de um emprego. Aí Deus abre uma porta bem, desculpa o termo, sem vergonha para você. Não é assim, irmão? Puxa, eu pensei que Deus ia me colocar numa multinacional, Deus me coloca nessa empresa aí? Puxa vida. Porque Ele quer abençoar, por você estar lá, aquela empresa vai mudar. Vai mudar. Muitas coisas vão melhorar. Muitas coisas. Amém, irmãos? Muitas coisas vão melhorar, se você é estrela. Amém, irmão? As pessoas vão mudar o entendimento. Pode não se converter, mas as pessoas percebem e mudam muitas coisas da maneira dela porque percebem em você. Porque você é o justo refugirá como as estrelas do firmamento. Você brilha, irmão. Você não precisa ficar. Pai, Senhor, sou crente, sou lá presbítero na igreja, né? Aqui minha carteirinha. Não precisa, irmão. Não precisa. Fica na sua. Viva um dia de cada vez. O evangelho está dentro de você. Eu não preciso chegar lá no serviço. Me deram um tapa na cara. Deixa eu ver onde está escrito aqui. Quando dá um tapa na cara, o que tem que fazer? Né? Não precisa. O evangelho está dentro de nós. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Sol. Então, toda a história de Raquel, de Labão, aonde Jacó passou, o sol influenciou a vida deles. Iluminou até a vida deles. Os irmãos estão entendendo? Mudou. Por isso. Joel, irmãos. Joel. Por isso que o evangelho é importante, a palavra que nós temos ouvido, o Senhor tem nos anunciado para pregar, para fazer de você uma pessoa não natural mais. A Bíblia fala o seguinte, nós fomos resgatados. Põe Mateus e volta, é mais fácil, viu, irmão? Né? Joel, tem Joel na Bíblia? Né? Acontece, irmãos. Deus não quer que você seja natural. A Bíblia fala assim no livro de Pedro, que através do Senhor Jesus Cristo, Ele nos livrou da vã maneira de viver. O que é vã? Vã é feminino de vão. O vão livre do MASP, não é lá a parte que não tem nada? Né? É nulo. É vão. O que acontece, irmãos? Não, mas como pode ser vã maneira de viver, se eu vivia até aquele que vive uma maneira certa? Seus pensamentos são vão a respeito das coisas do céu. Não vai levar em nada. Vai levar em nada. Você foi uma ótima mãe, é uma ótima mãe. Você não pode nem colocar isso na sua oração, porque isso é vão, para as coisas de Deus é vão.
Foi uma ótima mãe? Muito bem, é o seu papel, é a sua obrigação. Mas para as coisas do céu não vale nada. Você não vai ser salvo porque você foi uma ótima mãe, um ótimo pai. Não vai. Não deu em nada a sua maneira de viver. Amém, irmãos? Nos resgatou dessa vã maneira de viver. Então agora, a Bíblia fala que o Senhor Jesus preparou boas obras para que nós andássemos nela. Amém? Então, Ele preparou uma outra maneira de viver, que não é vã, que vai contar para o céu. Amém, irmão? As suas obras não te salvam. Amém, irmão? Mas elas ecoam para a eternidade. Os irmãos estão entendendo? Elas vão ecoar. Joel, irmão, no capítulo, vamos ler aqui, versículo 28 e 29. E há de ser que depois, Joel capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. Totalmente contrário do natural. Totalmente contrário. Quem tinha que profetizar não era o velho? Que tinha que profetizar? Né? Na cabeça das pessoas, quando fala, né? Profetizar é um senhorzinho velho, né? Os filhos profetizarão, os velhos terão visão. Olha só, irmão. Vamos aqui continuar lendo, aí eu explico para os irmãos. Os filhos profetizarão, os velhos terão sonhos e os mancebos terão visão. Os velhos terão sonho. Irmão, se está na idade já avançada, não tem nem sonho, né, irmão? Vai ter sonho? Naturalmente falando, né? Já realizou tudo, né? Já realizou tudo, já nem sonha mais. E naturalmente, enfim, a Bíblia usa aqui uma coisa natural para falar de uma coisa espiritual. Naturalmente, com o tempo, né? Quando a gente fica idoso, a gente dorme menos e sonha menos. Né, irmão? Naturalmente é assim que funciona. Naturalmente. E aqui está falando, os vossos velhos terão visão. Amém, irmão? Então, o que acontece? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Irmão, até o seu lado natural, até a maneira, tudo natural, tudo que for natural. Por exemplo, uma vez um irmão falou para mim, muito tempo atrás, TPM é um diabo. Falei, não é um diabo, a mulher fica um diabo, mas não é um diabo, pô. Né? Mas se a mulher ela está carnal, mais a TPM vai ter influência sobre ela. Testosterona, né, irmão? Testosterona, que faz o homem ser animal, né? Quanto mais testosterona, mais briguento ele vai ser, né, irmão? Competitivo ele vai ser. Mais o lado sexual dele vai estar mais aflorado. Quanto mais testosterona. Quanto menos testosterona, né, irmão? Vou fazer uma piada aqui, mas... Enfim. Mas agora, debaixo da influência do Espírito Santo, ele controla esse lado. Amém? Você não vai deixar de ser homem, mas ele vai controlar esse lado. Porque no reino do céu, por isso que a Bíblia fala que o reino do céu não tem macho nem fêmea. Não tem homem, não tem mulher. Amém, irmãos? Nós já estamos no reino do céu. Então o meu lado natural, ele não vai aflorar ao ponto de me fazer pecar, de me fazer desagradar ao Pai Celestial. Os irmãos estão entendendo? Amém, irmão? E a mulher também não, porque agora eu sou celestial agora. Amém, irmãos? Versículo 29. E também sobre os servos e sobre a serva, naqueles dias derramarei o meu espírito. Então, olha só agora, versículo 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Nossa, que medo. Né, irmão? O sol se transformar em treva, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível. A palavra terrível na Bíblia, ela é a mesma coisa que maravilhosa, a mesma coisa. Salmo 139, de modo terrível o Senhor me gerou.
Tem tradução que é de modo maravilhoso. Amém, irmão? Eu bonito desse jeito. Eu não fui gerado de forma terrível, de jeito nenhum. Alguns irmãos foi, né? Brincadeira, viu, irmãos? Antes que venha o maravilhoso dia do Senhor. A promessa do Espírito Santo. Mas antes, o sol tinha que escurecer e a lua se tornar em sangue. O que isso representa? O sol aqui representa a justiça de Deus. Deus, no Velho Testamento. Amém? No Velho Testamento, a justiça de Deus. Então, o Salmo 84 fala, Deus é sol. Amém? Deus é sol. Então, o que aconteceu no mundo celestial, o que aconteceu no mundo espiritual, no céu, a guerra entre Deus e o diabo, a queda dos anjos, o que aconteceu lá, determinou como Deus tinha que se comportar durante um tempo. Amém, irmãos? Então, o sol. Né? Só que acontece a justiça do Velho Testamento. Fogo. Né? O sol é uma bola de fogo. Assim, a grosso modo. Uma bola de fogo. Então, ele queima também. Então, a lei do Velho Testamento, Deus se comportava como o sol. Só que aqui está prometendo que antes da vinda do Espírito Santo ia acontecer um fenômeno, que era o sol vai escurecer e a lua vai se transformar em sangue. Ia mudar o sol e a lua. Isso está falando a respeito da morte do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Isso dizia ele do Espírito Santo, que ainda não foi dado porque ele não tinha sido glorificado. Só que o que aconteceu? Quando Jesus Cristo veio, a igreja ainda era meio espiritual, não era totalmente espiritual, não era. Amém? Via ainda... não tinha ainda a ação e a direção completa do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo não tinha vindo ainda, porque Jesus não tinha sido glorificado. Então, Jesus Cristo veio para quê? Ele veio para trazer agora a verdade a respeito de Deus, que é Pai. Então, ele veio o quê? Jesus Cristo veio matar o sol, que é a justiça de Deus no molde do Velho Testamento, do merecimento. Então o sol escureceu agora. O sol agora, ele não queima mais a gente. Amém, irmão? Não condena mais a gente. Nós não estamos condenados por causa do sol agora. É isso que representa. Por isso que Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Deus esconde? Quem que é o Altíssimo, não é Deus? Esconderijo do Altíssimo? O lado pessoal de Deus é escondido. O lado funcional de Deus, qualquer um pode achar. Pessoas que nunca leram a Bíblia, não é assim? Deus é justo. Deus é justo, hein? Não é assim, irmão? Outra coisa, Deus ele vai ouvir quem merece. Todo mundo pensa assim. Esse é o lado sol de Deus. Mas o lado paterno dele, quem ele é na essência dele, é escondido. Aonde? Na sombra, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então nós estamos na sombra. Quer dizer que o sol da lei, ele não queima a gente mais. Os irmãos estão entendendo? Amém? Deus se comporta de outra maneira conosco. É isso que quer dizer. Amém? Então você vai orar, você não fica com medo. Amém, irmão? Você não fica com medo de orar. Eu não vou nem confessar o que eu fiz, porque senão Deus, né? Ou você vai orar, parece que tem alguém assim olhando para você assim, ó. Por que o olho de Jesus é como chama de fogo? Fogo tem no sol, fogo tem no inferno, fogo tem no olho de Jesus. É a maneira como ele olha para algumas pessoas. Como chama de fogo. Amém, irmão? Olhar como chama de fogo não é bom, né, irmão? Né? Não é assim, irmão? Às vezes a pessoa não está olhando, não é assim, ó. Uma vez meu filho estava fazendo uma lambança ali, eu estava servindo a ceia. Puxa, não posso sair daqui para falar com ele. Fixei o olhar nele assim, ó. Fixei. Aí ele olhou para mim, parecia que estava queimando, que nem o ciclope queimando. Ele olhou para mim. Ele olhou, ele já entendeu. Amém, irmãos? Agora o Senhor, não, ele olha com a gente. Agora, Apocalipse não, Cantares fala que o seu olhar é como de pomba.
Sabe aquele olho, quando a pessoa é apaixonada, o olho brilhando, hidratado, né? Olha para você brilhando assim, ó. É assim que o Senhor Jesus olha para você, com o olho com água. Amém, irmão? Não é com o olho de fogo. Os irmãos estão entendendo? Estão entendendo? Amém, irmãos? Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27, versículo 45. Olha só. Quando Jesus morreu, irmão, foi o dia da morte do sol também. O mesmo dia. Por isso está escrito aqui, ó, Mateus capítulo 27, versículo 45. E desde a hora sexta houve trevas sobre a terra até a hora nona. Quando ele morreu, houve trevas. O dia escureceu. É uma figura falando que ele assassinou o sol. Quer dizer, que Deus, a partir dali, ele não ia mais se comportar como ele se comportava no Velho Testamento. Fazer as pessoas ter medo dele, temer o sol. Amém, irmão? Agora não. Houve trevas. Então ele matou a justiça da lei. Mas para todos aqueles que crêem no Senhor Jesus Cristo, quem não crê... E a lua ia se converter em sangue. Agora o que acontece? A igreja, o que isso ia acontecer? A igreja que crê no Senhor Jesus Cristo, ela ia o quê, irmão? Ser coberta com o sangue dele. Amém, irmão? Mesmo que é lua, mesmo que ainda não é uma igreja perfeita ainda, mas ela ia ser coberta com o sangue dele. Os irmãos estão entendendo? Por isso que o sol ia escurecer e a lua se transformará em sangue. Isso quer dizer que o crente que ele crê no sacrifício de Jesus, ele não está debaixo da lei. Ele não está debaixo da lei. Deus não olha para ele e não condena, não julga ele no ofício dele. Não. Deus ele vai avaliar aquele crente que crê no Senhor Jesus como um filho, não como um réu. Amém, irmão? Tem diferença. Se eu sou delegado, eu sou juiz. Irmão, roubo é roubo. Roubo é roubo. Se pegou e não pediu, não é roubo? Você dá aí seu celular. Eu pego seu celular, que bonito, vou levar para casa. Roubaram meu celular. Não, irmão, eu não roubei seu celular. Tudo bem que faz uma semana que eu estou com ele. Eu peguei o seu celular e não te falei. É outra coisa. Não é outra coisa, é roubo. Não é roubo, irmão? Todo pai já foi roubado, né, irmão? Por quê? Seu filho nunca pegou um dinheiro lá que estava lá em cima, lá moscando. Vou pegar aqui e comprar um negócio ali. É roubo. Mas como que você viu isso e como que você avaliou essa situação? Como que você... a retribuição dessa situação? Você até repreendeu, mas não dos moldes de um juiz e de um delegado, né, irmão? Vem cá, vai ser preso agora. Vamos lavrar o boletim aqui, né? Vai ser processado. É diferente. É diferente. Até a repreensão do pai é diferente. Amém, irmãos? Apocalipse, para encerrar. Apocalipse capítulo 12. Para encerrar. Apocalipse capítulo 12, versículo 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Sobre a sua cabeça. Olha só, irmão. Agora aqui, olha só. É tudo simbologia aqui. Uma mulher. Essa mulher representa o Espírito Santo. Representa o Espírito Santo. Ela está vestida do sol agora, olha só. Só que no Velho Testamento, a lei de Deus que representava o sol, só de estando debaixo dele já era queimado, imagina o vestido de sol. Né, irmão? Só que esse sol é diferente. Esse sol agora é a justiça da graça. É a justiça que o Senhor Jesus Cristo trouxe. É um outro sol agora. É diferente. E você tem que ser vestido dessa justiça. Que justiça que é essa? A justiça do não merecimento. Tudo que Deus faz para você a partir de hoje não é porque você merece, é porque Ele conquistou o direito de te abençoar. Amém? Então é justo que Ele te abençoe. Você não merece ser abençoado, mas é justo que Ele te abençoe. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? É justo, é pela justiça do céu. Então o que acontece?
O Espírito Santo, ele opera através da palavra, a palavra da graça. Debaixo do... Olha só. A mulher vestida de sol, sinal no céu, mundo espiritual. A mulher vestida de sol, nos pés dela estava o quê? A lua. E na cabeça, estrela. É o extremo, né, irmão? Pé e cabeça é extremo. Então, isso aqui é a progressão da igreja. A igreja começa como lua. Então, ainda ela é meio espiritual. Ela é meio, é o começo dela. Ela está ainda sendo influenciada pela terra. Ela é meia espiritual. O que acontece? Agora, o Espírito Santo e a palavra vai conduzindo essa pessoa até ela virar estrela, que é em cima. Amém, irmãos? Em cima, estrela. Então é totalmente diferente. Então ela pensa diferente dos homens dessa terra, né? Hoje todo mundo está falando de Bitcoin, que tem que investir, tal. Ó, quem não investir, você tem dinheiro, mas está vai desvalorizar, você vai ficar pobre, hein? Não sei o quê. Aquele que é espiritual, não. Eu espero no Senhor. O que o Senhor falar, eu vou fazer. Na hora que Ele falar, é que eu vou fazer as coisas como Ele diz para fazer as coisas. Amém, irmão? Amém? Porque assim, não é possível. Uma coisa que sobe muito, eu não sou investidor, mas uma hora vai cair. Né, irmão? E aí você age sem a direção do Espírito Santo. As nações andarão de um lado para o outro por causa do bramir do mar, que é o mundo. O que o mundo fala é o que você faz. Amém, irmão? E nós não podemos ser assim. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Guiado pelo Espírito Santo. Amém? Então, um sinal no céu. Versículo 2. Olha só. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Então, Jesus, irmão, sinto dores de parto até que Cristo seja gerado em vós. Cada um de nós temos que dar à luz ao Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Dar à luz ao Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, Cristo sair para fora. Quer dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu sou revestido de Cristo. Agora Ele age em mim. Tudo o que eu penso é o que Cristo pensa. Eu ajo como Ele agiria, porque agora eu estou revestido de Cristo. Versículo 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, tal. Versículo 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Qual que é a intenção de Satanás? O dragão aqui é Satanás. Ele quer te tirar do céu. Ele quer fazer você cair para a terra. A cauda, o dragão com a cauda dele, ele lançou 1/3 das estrelas do céu. Cauda é profecia enganosa. Então você está passando uma situação difícil em qualquer área, financeira. Sabe de uma coisa? Eu sei que eu tenho que orar, mas se eu não fizer nada também, não vai acontecer, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar com a agiota lá, porque Deus vai abençoar e eu vou conseguir pagar ele. Esse pensamento, essa profecia, cauda, é profecia enganosa, a Bíblia fala. Então o que acontece? Você está profetizando, porque tudo que você pensa que você vai fazer, você já pensa que vai dar certo lá no futuro, não é assim? Vai dar certo. Vou fazer assim, porque vai dar certo. Você está saindo do céu. Você está caindo do céu. Amém, irmãos? Lá naquela igreja lá, o pastor não me deu a paz do Senhor, eu acho que ele não gosta mais de mim. Já sei o que eu vou fazer. Vou para outra igreja. Não vou deixar de servir Jesus, mas eu vou para outra igreja. Pensamento natural também. Pensamento natural. Então, Satanás, com a cauda dele, profecia enganosa, ele te lança do céu para a terra. Por quê? Porque é a única maneira dele te vencer. Se você é estrela do céu, não tem como ele vencer. Não tem como ele vencer. Agora, aqui. Versículo 5. Mas o que aconteceu com essa mulher? Olha só. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. É se você, irmão, der trela para o Evangelho. É se você continuar se alimentando do Evangelho. Cristo vai nascer em você. Você vai ser arrebatado para Deus. Não é daqui a 200, não é isso. Agora, já. Você é espiritual. Então você não vive aqui nessa terra. Você é ser celestial. Ele te fez te assentar, Ele te assentou nos lugares celestiais, te estabeleceu nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Versículo 7. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus.
Amém, irmãos? Então, a única maneira de você vencer Satanás é você ser estrela do céu. É você ser produto do Pai. Você ser gerado pela palavra. Amém, irmãos? É a única maneira. Você ser espiritual. Você pedir, eu quero ser cheio do Espírito Santo. É a única maneira. E foi precipitado o grande dragão, versículo 9. A antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado aonde? Na terra. E aí, olha, irmãos, o que acontece aqui, ó. Versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, a força, o reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo. Porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Pelo que, alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar. Vou fechar aqui. O que isso representa? Representa que é o seguinte: se você está no céu, Satanás quer te tirar do céu para lançar você na terra, para que você pensa como os homens pensam, normal, natural, para que você haja como os homens naturalmente hajam, aí ele te vence. Ai dos que habitam na terra e no mar. Ai dos crentes, que eles não ainda estão na espiritualidade plena, porque Satanás pode vencer, e dos que não são crentes, estão no mar. E foi vencido o dragão, o diabo, a serpente, tudo é o diabo, mas cada uma das características é a maneira que ele vai agir. Amém, irmãos? É a maneira que ele vai agir. O dragão, serpente não voa, né, irmão? Mas o dragão voa. Então, você vai vencer ele no céu. Agora, a serpente é rastejando na terra. Amém, irmão? Porque o diabo não é cobra, mas a figura de cobra. Por quê? Porque ele é o pai da maldição, vai rastejar. Ele é ligado na terra. Então você vai vencer ele também. Porque Satanás, irmão, ele não age só, não é assim só você vê vulto, não é isso não, irmão. Ele te leva para o lado natural. Ele faz você se apressar. Compra, vende, pega empréstimo, faz isso. A Bíblia fala que ele é a serpente veloz, está escrito. Amém, irmão? E o diabo é o divisor. Amém? Então você vai estar aqui, você vai vencer ele em todas as áreas, todas as maneiras dele agir. Divisor. Então você está aqui sentado, está pensando, mas não é assim não, eu já orei tanto e Deus não faz nada. Não, eu não penso assim. Você está com o pensamento dividido. Amém, irmão? Amém? Mas aí o que acontece? Se você permanecer no céu com o Senhor Jesus Cristo, chegou a salvação. Do quê? De Deus e do seu Cristo, que venceu o acusador. Amém? Alegrai-vos, ó céus, os habitantes do céu agora vai se alegrar com a bênção, com a vitória que o Pai deu para você. Não porque você merece, mas porque é justo te dar a vitória. Amém, irmãos? Amém? É assim que funciona. Os entendidos refugirão como estrela no firmamento, para agora e eternamente. Aqueles que entendem o Evangelho, aqueles que entendem as coisas de Deus. Amém, amém, irmão? Revelação do Espírito Santo. Vamos orar ao Senhor? Vamos ficar de pé? Para orar também pelos pedidos, já? Amém? Antes de orar, irmão, já vou dar os recados aqui, tá bom? Né? O irmão está abusando ali. Segunda-feira, irmão, culto de oração, Manuel Ferreira, às 19h30 e às 20 horas, segunda-feira. Amém? Terça, culto também lá no Tabuão, às 19h30 também. Se você tem algum familiar no Tabuão, amém, irmãos? Ou no Manuel Ferreira, né? Indica as filiais lá. Terça, culto de fé e libertação, 19h30. Quarta, culto da fé e libertação no Tabuão, 19h30. Quinta-feira, ensino da palavra, 19h30, transmissão da sede. Sexta, culto de fé e libertação, lá na filial da Vila Sintra. Domingo, próximo domingo já é Santa Ceia? Domingo, Santa Ceia, manhã às 9 da manhã e à noite 17h30. Amém, irmãos? Tem algum irmão que está fazendo aniversário? Tem algum irmão aí que essa semana fez aniversário de casamento? Tem algum irmão aqui no nosso meio? Levanta a mão. Aniversário de casamento, anos de vida. Se tiver, vem aqui na frente, irmãos. Amém? Vamos orar, irmãos. Amém? Vamos
orar por nós, orar pelos pedidos de oração. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Pai, nós te damos graça porque o Senhor, aprove ao Senhor, não porque merecemos, fazer de nós estrelas do firmamento, Senhor amado. Pai querido, que não é influenciado pela terra, Senhor amado. Pai, nós te damos graça, Senhor, porque sobre nós há o sangue do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor nos estabeleceu nos lugares celestiais. Nos faz ficar firmes, Senhor da glória, no Teu reino, para que o Teu inimigo não nos vença, Senhor, porque Ele é Senhor na terra. Mas, Pai querido, o Senhor, Pai querido, nos fez senhores, Pai querido, nos lugares celestiais, Pai santo. Não se acha mais lugar no céu para o Teu inimigo, para o nosso inimigo, Senhor. Porque, Senhor da glória, Pai querido, no reino do Senhor, só é, Pai querido, contado, Pai querido, a vitória do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, e tudo que é oriundo dessa vitória, Senhor amado. Pai santo, eu te peço em nome de Jesus, nós não queremos ser naturais, nós queremos ser espirituais, Senhor da glória, como foi do Teu desejo, do Teu agrado, Senhor. Aqueles que são grão de areia, Senhor, que o Senhor venha, Pai querido, arrebatá-los, para que se tornem estrelas do céu, Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Fica conosco. Eu te peço também em nome de Jesus que o Senhor venha, Pai querido, entrar com providência, Senhor da glória, Pai querido, na vida de todos aqueles que estão inscritos nesse livro de oração, Pai querido, em nome de Jesus, trazendo a cura, a libertação, a prosperidade, a bênção, a porta de emprego, em nome do Senhor Jesus eu te peço. Senhor, eu peço também, Senhor, para todos aqueles que estão fazendo aniversário de casamento, anos de vida hoje, que o Senhor venha abençoar, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Pai Santo, abençoa cada um dos meus irmãos. Faz-nos cheios do Teu Santo Espírito, para que nós, Pai querido, não venhamos, Pai Santo, ser, Pai querido, lançado na terra pela cauda do dragão. É que eu te peço. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém? Que as palmas louvem ao Senhor, irmãos. Pode sentar, amém?